Você estava falando também um pouco sobre essa possibilidade de rotação de setores, a gente até vendo um post aqui seu em relação a esse movimento que aconteceu talvez em 2020, mas é muito difícil a gente caracterizar. Talvez nos Estados Unidos seja um pouco mais fácil, enfim, a gente tem mais empresas, mas será que realmente daqui para frente a gente vai começar aqui no Brasil ter mais o melhor desempenho daquelas ações consideradas mais como value investing? Como é que você está vendo esse movimento em termos de preferência de setorial? Né? É difícil que aqui no Brasil a gente talvez não tenha, de certa forma, essa característica, né? Mas como é que você está vendo esse movimento? Porque acho que lá fora está bem desenhado, né? E aqui talvez a gente replique um pouco sempre com atraso, né? Um pouco dos movimentos. Mas só para a gente pegar essa informação, se você puder detalhar mais sobre esse movimento, que é um movimento que aconteceu nos Estados Unidos, e se a gente pode acontecer aqui no Brasil, se você tem algumas preferências para essas características, né? Eu acho que vai acontecer sim. A gente pegou a ida, né, que foi o movimento, a rotação de crescimento para valor. O Brasil capturou isso com alta de commodities e alta de bancos, mais commodities do que bancos, para falar a verdade. E eu acho que a gente vai capturar essa volta para crescimento, sim. Mas, como a Paula tinha comentado, tem muitos setores de reabertura que são considerados valor, e estão muito atrasados. Então, acho que a gente vai ter um movimento de papéis do setor doméstico andando, seja plays de reabertura, como shoppings, real estate, varejo, sejam plays de crescimento, como Banco Inter, Local Web, B2W, etc. Acho que o que eu acho que, em compensação, qual vai ser o financiamento, da onde vai sair o dinheiro, né, para entrar nesses setores? Eu acho que provavelmente vai ser em bancos e em commodities. Eu acho que o pico de commodities, acho que commodities continuam bem, mas eu acho que o pico de preços de minério de ferro, de commodities agrícolas, eu acho que ficou para trás. Tá bom. Só para aproveitar, o Paula e Aline, só para aproveitar aqui o momento, saiu inclusive uma reportagem hoje no Jornal Valor, falando um pouco do movimento, né, da XP, do BTG, liderando todo esse processo, enfim, de modernização, vamos dizer assim, do sistema financeiro, de certa forma incomodando cada vez mais os tradicionais bancos, né? Eu tenho uma teoria aqui, mas eu não quero enviesar a sua resposta. Mas é lógico que você talvez esteja falando um pouco mais de movimento de curto e médio prazo, mas como é que você vê, porque os próximos passos a gente está falando de Open Bank, que é muita novidade ainda, mas os bancos, como é que realmente a gente consegue enxergar um Itaú, um Bradesco, um Santander, até mesmo o Banco Brasil, nos próximos 2, 3 anos, né? Será que realmente eles têm capacidade de se reinventar, né? Tem upside, o investidor vai pagar um prêmio pela capacidade deles, né? Ou vai continuar dando prêmio, como você falou, talvez para um BID, para um BTG? Como é que é a leitura, não só a leitura de curto prazo, né? Mas a leitura realmente de algo que pode ser estrutural, essa mudança estrutural que está acontecendo no setor, né? Não, excelente pergunta. E assim, a gente não gosta dos bancos grandes para o estrutural, pelo seguinte motivo. Hoje os bancos, o retorno deles é na casa de 20%. E como é que se divide esse retorno? O segmento de crédito, ou seja, dar empréstimos, seja para qualquer tipo de automóveis, imobiliário, etc., tem um retorno na casa de 12, 13. O business, as partes, os segmentos do banco, né, que tem retornos muito altos, na casa de 40%, 30%, 40%, são os que a gente chama de segmento são os fee business, são segmentos que geram receita, né, sem uso de capital. Então, são segmentos de asset management, tarifa de cartão, tarifa de conta de cartão de crédito, de conta corrente, enfim, todas as tarifas que os bancos cobram. Os bancos digitais, eles oferecem praticamente tarifa zero. Então, os bancos têm tido uma queda na receita de tarifas, não só pela competição, mas também por inovações como o Pix. Então, a gente olha a queda, a gente já vê uma queda grande em tarifas de DOC e TED dos bancos. Então, eu acho que em 5 anos, o retorno desses bancos, que está hoje rodando em torno de 20, deve cair para a casa dos 15. E por isso o valuation desses bancos tem que ser menor. Hoje eles negociam a preço livre em torno de 2 vezes, deveriam negociar em torno de 1,5, 1,3. O Open Banking, ele só vai acelerar esse processo. Por que é o Open Banking? É você basicamente abrir as informações de todos os seus cotistas para toda a concorrência. Então, bancos, as fintechs, que têm um uso de dados muito mais acurado, assertivo e flexível do que os grandes bancos, vão poder pegar aquelas informações e conseguir oferecer um crédito
muito mais eficiente, é uma taxa muito menor, uma inadimplência muito menor, provavelmente. Então, elas também devem ganhar terreno na questão do crédito, não só nos business de tarifa.